E hoje eu gostaria de falar sobre esse mangá, Vênus Invisível, do Junji Ito, publicação da editora Devir aqui no Brasil. Bom pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre esse mangá, Vênus Invisível, publicação aqui no Brasil da editora Devir, porém não é um lançamento, já foi publicado há um certo tempo, mas eu só tive a oportunidade de ler esse mangá agora. Eu tenho uma pilha de leitura enorme, li o mangá, gostei bastante e gostaria de falar sobre. Bom, antes de falar sobre a história, esse mangá ele custa R$ 85, você consegue encontrar com um certo desconto no site da Amazon, por exemplo. Eu paguei bem baratinho nessa obra. Tem um total 276 páginas em um papel offset de alta gramatura. As páginas coloridas elas são em papel couché de alta gramatura também. Tem uma sobrecapa, ou seja, tem uma ótima qualidade. Parabéns Devir pela qualidade desse material. Bom, esse mangá vai trazer na capa o melhor de Junji Ito, mas a editora Pipoca Nankin publicou duas edições em capa dura, ótima qualidade também. Um deles é de Smurfos e o outro é Calafrios, que também traz na capa seleção dos contos favoritos do autor, ou seja, do Junji Ito. Mas isso depende muito, sabe? Depende muito do leitor, é mais uma questão, entre aspas, de marketing. Lendo as histórias, algumas variam entre histórias boas, medianas, talvez algumas ruins, mas isso depende muito do leitor. E eu vou ser bem sincero com vocês, esse mangá me surpreendeu muito, eu gostei bastante das histórias aqui. Novamente, algumas muito boas, outras medianas, mas são boas histórias. Recomendo muito para vocês Vênus Invisível. E o Junji Ito, ele tem algo que eu acho interessante, que ele consegue fazer terror com coisas que talvez não daria uma boa história de terror. E aqui tem histórias ótimas. Esse volume apresenta algumas histórias curtas do mestre Junji Ito. Ele já fez Uzumaki, Gyo, também publicadas pela editora Devir. Eu gosto muito de Uzumaki, incluindo a clássica O Mistério da Falha da Amigara, adaptação da perturbadora Poltrona Humana, a minha preferida desse quadrinho. Ou seja, é um mangá bem interessante que vai trazer algumas histórias também bem interessantes. Bom, esse mangá tem um capítulo dedicado somente a Vênus Invisível, que leva o nome desse mangá, dessa coletânea. É uma surpreendente história de ficção científica sobre uma linda jovem que adora objetos voadores não identificados. Literalmente, ela desaparece diante de seus pretendentes. É uma história que só poderia ser criada pelo Junji Ito, mestre do horror, como alguns costumam chamar. Ou seja, o cara consegue fazer algumas histórias bem interessantes com temas que talvez não dariam uma boa história de terror. Mas isso é a mente perturbadora do Junji Ito, pelo menos a criação desse artista. Inclui ainda Bilhões Solitários, Poltrona Humana, a minha preferida, como já mencionei, Mulher Lambedora, entre outras histórias. Eu não vou entrar muito em cada história porque são histórias curtas, então tudo que eu falar aqui pode ser um spoiler, mas a minha preferida é Poltrona Humana. Bom, basicamente nessa história nós iremos conhecer um artesão de móveis de aparência horrível. Ele é tomado por uma paixão tão avassaladora que ele entra dentro da poltrona. Sim, meus amigos, ele entra dentro da poltrona que ele mesmo construiu para imergir em seu desejo extravagante e perverso. A poltrona foi inicialmente colocada em um hotel até ser revendida para um oficial do governo. Lá o artesão se apaixonou pela esposa do oficial e aí a história começa. E lógico, eu não vou falar mais sobre essa história porque eu vou dar spoiler para vocês, mas eu me assustei bastante lendo essa história. Foi aquela história que me pegou. Bom pessoal, basicamente é isso. Eu não vou falar mais sobre essa história porque eu vou acabar dando spoiler para vocês e não é o foco desse vídeo. Recomendo muito para vocês Vênus Invisível, como já mencionei, tem uma qualidade muito boa, tem páginas coloridas no início do mangá, tem um pôster, tem uma sobrecapa maravilhosa e enfim, é um bom quadrinho. Bom pessoal, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva e não deixe de comentar, pois o seu comentário é muito importante para o crescimento desse canal. Até os próximos vídeos, um abraço, fui!